Olá, aqui é Ludiana Moreno e você está ouvindo ao podcast Eu, Ela e a Mãe que Sou, o nosso encontro casual com informação de qualidade sobre o autoconhecimento, desenvolvimento infantil e maternidade. Porque eu acredito que quando a gente se conhece melhor, a gente cuida melhor da gente e do outro. E quando esse outro do relacionamento é a nossa criança, aí tudo fica muito mais leve. Vamos comigo nessa viagem? Se nós somos o que comemos, ou se no mínimo a comida reflete um pouquinho do que somos, podemos dizer que com a introdução alimentar nasce um novo bebê. E para tirar todas as dúvidas que vêm com esse momento tão especial, como por exemplo, o que oferecer, quando oferecer, como oferecer, qual a quantidade e qual a qualidade do que oferecemos ao bebê, é que eu trouxe aqui hoje a nutricionista materno-infantil Camila Highschmidt. Camila, seja muito bem-vinda. Oi, Lud, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento com você. E eu sou suspeita para falar desse assunto, né? Como você mesma disse, é um tema que gera muitas dúvidas, muita insegurança e que, na verdade, não precisa ser um momento de angústia para as famílias, como infelizmente acaba sendo, né? Então, quanto mais pessoas a gente puder ajudar compartilhando informação correta, né? Eu acho que melhor vai ser para que essa fase ela seja uma fase tranquila, divertida, tanto para o bebê como para as famílias também. Ai, que legal. É interessante isso, né? Porque para muitas famílias é um momento de angústia, e para outras é um momento de ansiedade, de descoberta, às vezes até de alívio, né? Mas para ambas o importante é a informação. Então, ninguém melhor do que você para trazer essa informação para a gente. Camila, muitos pais e mães, como foi o meu caso, por exemplo, né? A gente tem o nosso primeiro filho, e aí, após esse período de leite exclusivo, a gente fica simplesmente sem saber, e agora? Como é que faz a tal da introdução alimentar? Na verdade, às vezes não se conhece nem esse termo, né? Não sabe exatamente o que que é. Então, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho o que que é essa tal aí de introdução alimentar. Perfeito. O maior problema, que é quase que inevitável, né, é a expectativa que a gente coloca em cima desse momento, né? O momento da introdução alimentar, algumas literaturas até chamam de apresentação alimentar ou de alimentação complementar, porque na verdade não é aquela ideia de que a partir de agora o leite não dá mais conta e se a criança não comer, ela vai estar passando fome e vai desnutrir. Não é essa pressão como às vezes algumas pessoas nos disseram ou faz parecer. O que acontece é que a partir dos 6 meses, que é quando a gente encoraja essa introdução alimentar, o leite materno ou a fórmula infantil já não supre mais todas as necessidades 100% como supria antes. Mas ele ainda é a base da alimentação até 1 ano de idade. Então, mesmo que ele não supra o 100%, ele ainda vai ser o grosso, né, digamos assim, a maior parte, o que realmente é a base. Então, o processo de introdução alimentar, na verdade, ele serve para a gente apresentar os alimentos, criar uma rotina, ensinar o bebê a comer, e aí lá para frente, a partir de 1 ano, que a gente espera que a comida ela faça a maior parte do processo, que ela seja a base nutricional. Então, alinhar essa expectativa de entender que é, na verdade, um processo de apresentação, deixa o processo mais leve, porque quando a criança não come, que às vezes acontece, porque ela não entende ainda que aquilo também é comida, ela que passou 6 meses só mamando no peito ou numa mamadeira, ela ainda não entende que mamão é uma comida também. Mamão não é branco que nem o leite, não é líquido que nem o leite, não sai do peito. Então, ela acha naquele primeiro momento que, na verdade, é só mais um brinquedo. Assim como ela bota o controle da TV na boca, ela vai colocar na boca para explorar. Mas a partir do momento que ela percebe que aquilo tem um sabor, que tem uma textura, que tem uma temperatura, que aquilo enche a barriga também, aí, claro, é a rotina também de apresentar que vai ajudar nesse aspecto, que aí sim a gente consegue progredir mais na introdução alimentar.
Então, entender que é um processo de apresentação torna mais tranquilo, porque quando o bebê ele só toca, ele só brinca, ele joga no chão, e você sabe que tudo isso é importante para explorar, você entende que aquele momento foi um sucesso. Mas se você já vem com aquela mentalidade de que se meu filho não comer, ele vai passar fome porque o leite não dá conta, como algumas pessoas pensam, a partir do momento que a criança está brincando, que ela está explorando, parece que foi um fracasso, porque ela não comeu ou porque ela comeu pouco, só que o pouco era o que era a nossa expectativa e não o que era a necessidade do bebê. Então, ter essa expectativa alinhada é o primeiro passo para ter um processo tranquilo, porque aí você consegue se divertir, você consegue acompanhar a evolução e você consegue saber que está no caminho certo. Então, como você falou, informação é o melhor investimento que a gente tem para ter uma introdução alimentar tranquila. E você falou aí para se iniciar com 6 meses. Tem algum motivo especial para ser por esse período, além do que você mesma já disse sobre o leite já não supre o todo, né? Ainda é a base, mas não supre o todo. O que mais que tem com 6 meses, né? Isso, exatamente. A gente considera essa idade dos 6 meses mais o que a gente chama de sinais de prontidão. Então, como o nome diz, são sinais que o bebê mostra de que o corpo dele está pronto para receber os alimentos. Então, até os 6 meses, o bebê ele não tinha nenhuma necessidade nutricional de receber nada que não fosse o leite materno ou a fórmula infantil. Nem chá, nem suco, nem muitas vezes água o bebê precisa. Então, apenas o leite é suficiente para suprir todas as necessidades. Se não precisa ter nada, não tem por que oferecer, né? Já que o leite supre. E a partir do momento que a gente oferece qualquer outra coisa para um bebê que só precisava de leite e que tem um estômago muito pequeno, a gente acaba ocupando um espaço no estômago que seria para o leite. Então, acaba, na verdade, correndo o risco de levar uma deficiência por conta dessa menor oferta do que ele precisava. Então, antes dos 6 meses, não tem necessidade nutricional de receber nenhum outro alimento. Entendi. E aí, somado a isso, é mais ou menos nessa idade dos 6 meses que o corpo do bebê ele fica pronto para conseguir digerir outros alimentos. Então, esses sinais de prontidão, eles mostram isso, o corpo dando sinais, dizendo que agora eu consigo digerir melhor esses alimentos que você vai me oferecer, agora eu consigo mastigar melhor sem engasgar, né? Quais são esses sinais? É o bebê sentar firme sem apoio, né? Que é o que a gente chama de controle da cervical. Então, é aquele bebê que fica sentado sem ficar cambaleando para os lados. Isso geralmente só ocorre aos 6 meses, ou um pouco antes, ou um pouco depois. Mas é um dos sinais mais importantes, porque se você começa antes disso, e você está dando a comida e seu bebê está caindo para os lados, a chance de ter um engasgo acaba sendo maior. Além disso, a gente tem a diminuição do reflexo de protrusão, né, que é aquele sinal de ficar colocando a linguinha para fora, que é um reflexo que vai diminuindo conforme o bebê aprende a mastigar. E também é quando o bebê começa a mostrar interesse pelos alimentos e quer levar tudo na boca. Esses dois sinais, eles acabam aparecendo primeiro. E aí confunde algumas famílias, porque o bebê começa a pedir o que todo mundo está querendo, não porque ele está com fome ou porque ele quer comer, mas porque é um sinal de prontidão. Da mesma forma que ele bota, né, a chave do carro na boca, ele pede a comida, ele mostra interesse. E aí já tem famílias que pensam, meu Deus, meu filho está morrendo de vontade de comer, ele está salivando. E na verdade não adianta ter um sinal e não ter todos os outros. Porque aí mostra que se ele não tem todos os outros, que ele ainda não está pronto fisiologicamente, ou por um risco de engasgo, ou por um risco maior de alergias por uma introdução precoce, porque o corpo dele ainda não estava pronto. Então, o corpo é tão inteligente que ele mostra para a gente quando ele já está pronto, quando ele é capaz de receber os alimentos, e quando ele precisa, é de acordo com a idade. Nossa, é tudo muito lindo, na verdade, nesse desenvolvimento infantil e, nossa, o bebê, na verdade, nos guia, a gente é que confunde as coisas muitas vezes.
psicologia a gente entende que o bebê ele se autorregula e se constrói assim e se acalenta pela boca. Então a boca ela tem milhares de funções, né? Aham. E então desde quando tá na barriguinha que eles fazem a sucção da mãozinha, né, que tá ali mais próxima, até pelo fato do local estar apertadinho. Então eles se autorregulam, se acalentam, até quando saem, né, da barriga e vem esse momento aí de explorar com a boca tudo em sua volta. Então, a gente Uhum. aproveita esse interesse pelo mundo, né, de explorar, de colocar na boca. E aí é bom a gente aproveitar para poder apresentar coisas saudáveis. E eu vou querer falar isso com você daqui a pouquinho, mais na frente. Mas antes, como você falou no começo da sua resposta sobre o leite, muita gente tem, Camila, a ansiedade, acho que um medo até, um temor, de ficar mais distante, né? Muitas mães que amamentam exclusivamente, de ficar mais distante do seu bebê. Vem a comida, às vezes, até como uma concorrente, no Sim. sentido, e agora vai entrar a comida, eu tô com medo do desmame, medo dele não procurar mais o TT. Uhum. Ou ao contrário, né? Como eu falei no comecinho, outros pais têm ansiedade de ver esse bebê crescer, de explorar outras formas de ser e de se nutrir, né? Então, falando especificamente sobre o leite, seja ele no peito ou seja ele na mamadeira, o que que muda de maneira prática em termos de quantidade de mamadas ou de quando é complemento? Na prática mesmo, assim, o Uhum. que que muda? Porque, por exemplo, eu me vi muito perdida quando a minha filha começou com a introdução alimentar, no sentido de, e agora? O que é que, como é que eu vou regular aí essa quantidade Sim. de leite ou essas mamadas, né? No caso da gente era mista, então era um pouco dos dois para piorar a Uhum. situação. Bom, como você falou, né, da capacidade de autorregulação do bebê, a gente também considera que o bebê ele tem capacidade de identificar os sinais de fome e saciedade. Então, a gente sempre indica que respeite os sinais que o bebê mostra, né? De não insistir quando ele não quer mais e de poder oferecer enquanto ele mostra interesse, né? A gente considera que, na teoria, o bebê ele não tem gula. Então, enquanto ele quer comer, é porque ele tem necessidade ainda daquela refeição, tá? O que Uhum. acontece com as mamadas com a introdução alimentar, no começo é que não muda nada, tanto para quem mama de leite materno como fórmula infantil. Porque se no começo é muito mais uma exploração, a quantidade que o bebê come geralmente é muito pouca, ele não está suprindo tanto a mais de demanda nutricional da refeição. Então a gente continua mantendo o mesmo ritmo de mamada porque ainda é o que está alimentando esse bebê. Conforme a gente vai progredindo na introdução alimentar, que esse bebê vai entendendo que aquilo também é comida e consumindo uma quantidade maior, alguns naturalmente já tendem a ou mamar um pouco menos, ou no caso das mamadeiras, deixar mais as fórmulas, né? Uhum. Às vezes isso acontece de forma natural e às vezes acaba sendo um movimento nosso de ir reduzindo, mas a gente só busca reduzir quando a alimentação ela já está mais estabelecida, quando ele já está consumindo um pouco mais dos alimentos, o que geralmente não acontece no início. E aí a questão que gera muita dúvida é que esse início é relativo para muitas pessoas. Tem bebê que no dia 1 já está batendo um pratão, assim como se fosse um pedreiro. Tem bebê Amém. que passa o primeiro mês inteiro só tocando, só brincando, só explorando, só come uma colherzinha. E tudo isso é normal. Cada bebê tem o seu tempo, tem o seu ritmo. Agora, quando a gente avança mais na introdução alimentar, a gente já espera que, no caso da fórmula infantil, tenha uma média aí no dia, falando assim por alto, né, de 500 a 600 ml de fórmula no total do dia. Claro que pode variar de Uhum. um bebê para outro e que isso deve ser uma prescrição individualizada. Mas falando de forma geral, o bebê que mamava, vamos supor, 1 litro de fórmula, ele vai precisar reduzir, porque senão, se ele está consumindo na alimentação, ele está consumindo na fórmula, pode ter um excedente. Tem bebês que, como eu falei, reduzem naturalmente, começam a deixar mais, né, as mamadas. E aí é só a gente começar a reduzir o que a gente prepara. E tem bebês que não, que a gente mesmo que vai conduzindo. O que confunde no caso do leite materno é que o bebê ele não mama apenas para
fonte nutricional. Tem a sucção não nutritiva, tem a questão do apego, do colo, do emocional. Então, tem bebês que, no caso do leite materno, não mudam nada na mamada. Tem bebê que mama antes, durante e depois da refeição, e a gente considera que o peito é livre demanda durante toda a introdução alimentar. O que, infelizmente, alguns profissionais não atualizados acabam indicando, isso é muito errado, né? Você escuta às vezes ainda, seu filho não come porque você dá muito peito. Nossa. Você precisa limitar as mamadas do peito para que seu filho tenha fome para comer. Mas se o bebê ainda nem sabe que comida enche a barriga dele, aí você vai deixar ele com fome. Ele só vai ficar mais irritado e impaciente e não vai querer saber de comida nenhuma. Ele quer o que ele sabe que alimenta ele quando bate a fome, quando bate o aperto. Então, isso normalmente só acaba desencadeando um estresse que não precisava ter. Leite materno, livre demanda total na introdução alimentar. Durante todo o período de introdução alimentar, o bebê pode diminuir ou não o número de mamadas, ou o número no dia, ou o tempo de cada mamada. Pode acontecer. Mas no caso de fórmula, a gente precisa realmente fazer o ajuste para que não tenha esse excedente, porque, querendo ou não, a fórmula, a gente acaba tendo um consumo, às vezes, um pouco mais passivo, né? Então, acaba indo um volume maior, às vezes, por estar ali na mamadeira, que talvez não tivesse no caso do leite materno, onde o bebê ele consegue fazer essa autorregulação, como a gente falou. Então, para a fórmula, a gente ajusta quando avança na introdução alimentar, não no início, e o leite materno é livre demanda. Você falou aí sobre esses profissionais, né, que fazem essa orientação errada, e aí já começa uma vida de relação com a comida de maneira errada, né? A gente pode até dizer traumática, assim, porque faz um corte não necessário, né? A gente fala tanto em desmame gentil e etc., o desmame quando o bebê tem o desejo. E ainda falando sobre esses pequenos traumas que a gente não quer passar para os nossos filhos, que é inclusive um dos maiores motivos que eu tenho assim no consultório, né, quando as mães me procuram, sejam elas mães de bebês ou mães de crianças mais velhas, tipo, não quero que meu filho viva as mesmas questões que eu vivi. Você falou uma palavrinha que me faz pensar nessa relação da nossa história, do nosso passado, com o que a gente deseja para os nossos filhos. Você falou gula. Mas a gente vê aquele bebê ali comendo muito e já fala, esse bebê é guloso. E aí vem a minha próxima pergunta. Quantidade, Camila. Qual a quantidade de comida, assim, ideal para se colocar no prato? E, principalmente, qual a nossa relação com essa quantidade, tendo em vista da criança não tá pegando, não tá comendo, tá cuspindo? Você falou um pouquinho no começo, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais especificamente. Bom, a gente tem referencial, tanto da Sociedade Brasileira de Pediatria, como organizações mundiais, né, de quantidade, mas é interessante porque as próprias organizações que falam uma referência de quantidade deixam escrito embaixo. Pode ser mais, pode ser menos, pode ser nada. Quem vai determinar vai ser o seu bebê. Então, às vezes, a gente pensa assim, num ponto de partida. Vou colocar uma colher de sobremesa de cada grupo alimentar e vou ver como é que o bebê responde. Se ele está deixando muito, eu vou colocar menos. Se ele está comendo tudo e comeria mais, eu posso aumentar a quantidade. Então, sempre vai ser o bebê que vai guiar, desde que ele esteja prestando atenção na alimentação, né? Sem distrações, sem ficar assistindo televisão, ouvindo música, nada disso. Ele está consciente do que ele está comendo, então ele está conseguindo perceber os sinais de fome e saciedade. E desde que não tenha ninguém forçando, obrigando a comer, porque é como se a gente estivesse dizendo para um bebê que já está saciado, mas a gente fica com aquela ideia, né, de mas só mais uma colherzinha, só mais um pouquinho. É como se a gente estivesse dizendo, olha, não importa que você está saciado, você precisa comer até o final, você precisa comer mais. Então, cria sinais confusos para o bebê que estava saciado e não entende por que precisa continuar comendo, né? Então, isso falando do método tradicional, onde a gente oferece a comidinha. Pensando no método BLW, né, que a gente pode até falar um pouco melhor se você quiser, no método BLW, a criança, ela que controla a alimentação. Então, a gente oferece, a gente deixa disponível no formato e no método correto
para que seja seguro, mas ela que vai escolher qual alimento ela vai pegar, em que ordem ela vai pegar, se ela vai colocar na boca ou não, quando que ela quer parar. Então, acaba sendo um processo mais ativo para o bebê. E sempre vai ser ele que vai determinar a quantidade. Então, embora exista referencial de quantidade, no final a gente sempre considera o que o bebê quer, especialmente no início, né? Que, como eu falei, é mais um processo de apresentação. E aí, conforme a gente vai vendo que ele está pedindo mais, que ele comeria mais, a gente pode ir aumentando. Isso vai dando um norte para a gente de quantidade. Mas não tem certo e errado, né? De, por exemplo, 5 colheres de sopa é o certo para 6 meses. Não existe isso. Até porque cada bebê responde de um jeito. Eu como uma quantidade e você come outra. Então, da mesma forma acontece com os bebês. A gente, infelizmente, vê no Instagram, né, só os dias de glória, e parece que o bebê de todo mundo come mais do que a gente, né, do que o nosso. A gente vê no Instagram os bebês, assim, que batem um pratão, que existe realmente, né, eu tenho pacientes que comem bem, assim, desde o início, e tem pacientes que só vão comer mais para frente, vão comer menos, e que é do biotipo, que é de cada um. Nosso referencial sempre vai ser como é que está o desenvolvimento dessa criança, como é que ela está no momento da refeição, se ela está à vontade, se ela está interagindo, ou se ela já está estressada, é um momento de estresse para a família, porque o bebê fica virando o rosto, travando a boca, e você fica insistindo, e tudo isso são sinais de que ele está saciado, de que ele não quer naquele momento, ou de que ele não quer daquela forma, e quanto mais a gente insiste, mais a gente ultrapassa, né, esses sinais. Então, ver como é que está o desenvolvimento, ver como é que o bebê está no momento da refeição e principalmente ver como é que está a evolução do peso. O bebê que está ganhando peso progressivamente de acordo com a curva dele de crescimento, sinal de que ele está atingindo as necessidades que ele precisa e que a gente não precisa se preocupar. Bebê que não está ganhando peso, que está ganhando pouco peso, ou algo precisa ser ajustado no aleitamento, ou algo precisa ser ajustado na oferta alimentar. Mas a gente considera que o leite é a base até 1 ano de idade, então, de certa forma, é como se a gente pudesse ficar despreocupado até o primeiro ano, não deixando de estimular e não deixando de oferecer, mas sabendo que se até 1 ano de idade ele estiver comendo muito pouco para a nossa expectativa, né, digamos assim, é considerado normal, só não é normal se está tendo um prejuízo no ganho de peso, e que a introdução alimentar vai até os 2 anos de idade. Então, ele tem esse período para aprender. Até 1 ano a gente espera que seja essa fase mais inicial, né? Com 1 ano a gente espera que esteja comendo a refeição da família em consistência, em número de refeições, em padrão, desde que seja saudável, mas a introdução alimentar vai até os 2 anos. Então, tem esse período aí para ele aprender no tempo dele. Ele não precisa aprender com 6 meses e 1 dia, se vai até os 2, né? E é interessante você falar sobre comer junto, né, Camila? Porque eles imitam tanto a gente, essa fase aí, especialmente lá para 1 ano, né? Eles estão na imitação tão ativa, né, de tudo que a gente faz. E comer junto também é uma forma, né, de ensinar esse bebê a explorar. Sim. É uma das melhores formas de aprender, né? Porque ele aprende por curiosidade e imitação. Esses são os motivadores de um bebê comer na introdução alimentar. Não é fome, porque quando ele está com fome, ele vai procurar o peito, né? Ou a fórmula. Então, o que faz ele comer é curiosidade de ver o que é isso aqui na minha frente. Vou botar na boca para ver o que é. Imitação, se esse bebê ele acompanha as refeições da família, ou se a família sempre come quando o bebê está comendo, então ele vê que todo mundo coloca aquela coisa na boca, que todo mundo mastiga, que todo mundo engole, então ele quer meio que fazer parte daquele momento, sabe? Eu vejo assim, não sei se existe algo na literatura que fala sobre isso, mas eu vejo na prática que bebês que acompanharam o momento da refeição, já desde antes da introdução alimentar, já iniciam mais norteados, sabe? Tipo assim, eles já viram aquele momento antes, então eles vão já na intenção de imitar, como você falou, né? E aí acaba, de uma certa forma, evoluindo mais rápido, digamos assim, porque ele já vinha acompanhando desde antes, a família já colocava o bebê como parte daquele momento. E isso funciona muito bem desde a introdução alimentar, né? Mas eu acho que talvez até um pouco mais para esses maiores de 1 ano, que parece que é quando eles querem ser adultos, né? Pois é, mini adultos. Camila, você
comentou um pouquinho antes sobre os métodos, né? Eu queria que você me falasse o que é o método tradicional e o que é o método BLW, para quem não conhece. Ok. O método tradicional é a evolução daquilo que nossas mães, nossas avós fizeram, né? Que é o que antigamente era a tal da papinha, que às vezes ainda se usa esse termo, né? Papa doce, papa salgada, né? Que era assim que era chamada antigamente. É o método onde a comida ela é amassada e nós oferecemos com uma colher para o bebê. Então é isso que a gente chama de tradicional. Mas o que a gente orienta hoje em dia é que, quando tiver mais do que um alimento, cada alimento ele seja amassado separadamente, para que não fique aquela papa marrom, onde o bebê ele não sabe o que está ali, né? Ele não consegue diferenciar os sabores. É difícil para a gente que já conhece, né? Então, ainda mais para um bebê que está aprendendo a conhecer os sabores, é importante que eles estejam separados. E a gente amassa sempre com um garfo, nunca com peneira, nem processador, nem liquidificador, nada que liquidifique, porque a gente quer estimular a mastigação. Então, a gente faz sempre bem amassado com um garfinho, cada alimento separado, né? No caso do almoço, por exemplo, você amassa o feijão no cantinho, amassa o arroz no outro cantinho, coloca uma proteína desfiada, coloca uma verdura amassadinha e cada coisa diferente para o bebê identificar as cores e sabores. E sempre oferecer ao bebê com a colherzinha, mas respeitando quando ele mostra que ele está saciado e que não quer mais. Mesmo que só falte uma colherzinha, a gente quer respeitar os sinais que o bebê mostra. Já o BLW, a sigla BLW, ela significa, do inglês, da tradução literal, seria Baby Led Weaning, que seria uma tradução literal, um desmame guiado pelo bebê. Mas não desmame no sentido de que o bebê para de mamar, mas no sentido de que agora ele não só mama, ele, além da mama, tem a introdução dos alimentos e é o bebê que guia, porque a gente dá mais autonomia nesse processo. Os alimentos, eles normalmente estão cortados em formatos compridos, como se fosse um formatinho de batata frita, né? Aquele formato palito. Alimentos compridos e macios. Macios ao ponto da gente conseguir esmagar com os dedos. Tudo que tem esse formato e essa textura, o bebê consegue mastigar com segurança, sem risco de engasgar. Mas claro que a gente sempre vai supervisionar a refeição de toda forma. E aí, nesse método, a gente deixa os alimentos na bandeja, né? Ou no bandejão, ou diretamente no pratinho, e é o bebê que vai pegar e vai levar à boca. A textura ela está ajustada para que ele consiga mastigar, engolir sem ter risco de engasgo, e o alimento ele é comprido porque o bebê segura de mãozinha fechada, então precisa sobrar uma partezinha ali para ele comer, mastigar e explorar. Aí, nesse método, o bebê acaba, às vezes, amassando, jogando no cabelo, jogando no chão, né? A bagunça é um pouco maior, mas faz parte da exploração, né? Todos os sentidos são importantes. Então, como eu falei, a gente considera como sucesso. A vantagem da autonomia é que, como é o bebê que conduz, o que é que ele vai botar na boca, em que ordem, se ele vai comer ou não, né? Ele que está ativo no processo, não tem ninguém colocando a colher na boca dele, muitos bebês se sentem mais à vontade e conseguem desenvolver melhor essa autonomia. Mas os dois métodos, eles são considerados seguros e eficazes, desde que a gente, né, siga essas mini regrinhas, digamos assim. Então, quem decide no final das contas é o bebê. Interessante. Por aqui, compartilhando um pouquinho da nossa experiência, a introdução alimentar aconteceu quando estávamos na casa dos avós, né, em viagem. E aí, pronto, aí você já imagina que foi impossível fazer o BLW raiz, porque além da gente estar ansioso, os avós, então, imagina que na época deles era tudo processadíssimo, né, assim, em liquidificador e mixes e tal. Então, eu acabei fazendo misto e a minha bebê, ela aceitou. Então, sempre tinha, por exemplo, uma batata ali num formato adequado, o feijão amassadinho no garfo e, digamos, o arroz bem empapado que eu dava de colher. Então, eu deixava assim, ela explorar uma parte e eu ia dando outra. Quando era eu, mas quando eram os avós, era 100% amassado, porque estava o tempo todo, vai engasgar, vai engasgar, vai engasgar. E aí eu aproveito para te fazer a outra pergunta, né? É motivo
de um pai ou uma mãe ficar ansioso, caso não consiga, caso deseje fazer o BLW, mas não esteja conseguindo, e de repente tem esses avós ou outros cuidadores que não se sentem seguros, porque eu acho que além, Camila, da prontidão do bebê, do que ele mostra de interesse, tem também um pouco a ver com a nossa segurança, né? Não adianta nada o Sim. bebê, ele assim tá super tranquilo, um método, e a pessoa que está dando a comida, ela tá mega insegura, né? Sim, com certeza. Eles sentem tudo que a gente está sentindo também, né? Então, se tem maior tensão, se tem maior ansiedade, isso acaba refletindo muitas vezes também na resposta do bebê. É impressionante até isso, né? Então, tem gente que fala assim, nossa, quando eu fiquei tranquila e relaxei, foi quando ele aceitou melhor. E aí, acaba refletindo mesmo, como você falou. Os dois métodos, eles são, como eu falei, né? Igualmente eficazes, igualmente seguros. Então, tem famílias que não se sentem à vontade de fazer o BLW, ou por pressão dos pais, ou por decisão própria, porque não querem lidar com a bagunça. E se o bebê aceitar o método tradicional, não tem nada de errado de fazer ele, desde que siga nessa questão de respeitar, de evoluir a consistência ao longo dos meses, de amassar só com garfo, de fazer tudo separado, não tem nada de errado nisso. Mas é sempre bom desmistificar essa ideia de que o BLW tem maior risco de engasgo, porque na verdade não tem. Já foi estudado isso e não apresenta maior risco de engasgo quando a gente respeita o formato e a textura. Na verdade, o que tem maior risco de engasgo é o líquido. Então, quando a gente vai para aquela ideia de que tem que dar suquinho para beber na introdução alimentar, a gente, na verdade, está aumentando o risco de engasgo e não diminuindo. Isso é, na verdade, um mito. Mas realmente existe essa crença limitante porque é muito diferente do que era há relativamente pouco tempo atrás, né? Se a gente pensar assim, nossos pais, nossas avós, né? Não tem tanto tempo assim que eles alimentaram a gente. Então, às vezes, tem pessoas que têm dificuldade de aceitar a evolução, né? Porque pensar, mas na minha época era assim e todo mundo está vivo e ninguém teve problema, né? Tem pessoas que têm dificuldade de aceitar isso, mas na verdade o que cabe a gente é explicar, mostrar e orientar que muitas coisas evoluíram, né, de lá para cá. E não é porque era assim antigamente que não existe uma forma melhor. Então, por isso que, na verdade, a gente está seguro, está bem orientado, faz muita diferença, né? Porque se você está insegura e aí tá todo mundo te dizendo que o que você está fazendo está errado e que é perigoso, é muito fácil você se sentir insegura também. Mas se você estudou, você está preparada, você tem um acompanhamento de um profissional que te orienta, você sabe que o que você está fazendo é o caminho certo. Então, o que cabe é orientar essas outras pessoas da família, explicar para elas, trazer o conhecimento para elas também, ou respeitar, né, a decisão delas também e mesclar os métodos ou ir para um outro caminho. Aí, no final, acaba sendo uma decisão da família, porque os dois continuam sendo corretos. O que não deve fazer realmente é dar papinha, batida, né, como era feito antigamente, porque com isso a criança ela não aprende a mastigar, não aprende a conhecer os alimentos e a tendência para evoluir para uma seletividade no futuro é muito maior. Então, se era diferente antigamente, mas existem métodos melhores agora, a gente não quer fazer só o que não mata, a gente não quer fazer o que todo mundo comeu e não morreu, a gente quer fazer o melhor para os nossos filhos, né? Nossos bens mais preciosos, e a gente sabe que existe o melhor, por que não fazer? Eu gosto sempre de dar um exemplo que eu achei muito interessante quando eu descobri, que antigamente, assim, há um bom tempo atrás, era recomendado dar leite condensado para os bebês. Porque o que se dizia é que o leite condensado era uma grande fonte de energia, de fato é, né? Porque é açúcar puro, né? Glicose. Mas antigamente não se sabia, né? Os malefícios disso. Então achava que era a melhor coisa no mundo dar leite condensado para criança, porque vinha enlatado e a latinha ela tinha menor risco de contaminação. Então eles consideravam como seguro, uma boa fonte de energia, e aí tinha propaganda, assim, né, do bebê tomando leite condensado na mamadeira. E se você falar isso hoje para qualquer pessoa, todo mundo vai achar um absurdo dar leite condensado para um bebê. Porque hoje a gente tem mesmo a consciência, e mesmo os avós têm consciência do prejuízo, já está muito claro. Então, como ainda é algo relativamente novo,
para algumas pessoas não está claro os malefícios de fazer como era antes e os benefícios de fazer como é feito agora. E aí pode parecer que é só frescura, né? Mas na verdade é fruto de anos de estudo e que, graças a Deus, muitas pessoas hoje estão tendo acesso a esse conhecimento e fazendo o Sim. melhor. É porque é fácil falar, né, que às vezes é até um apego com sua própria história e tal. Sim, É fácil exato. falar, né, não morreu, tá todo mundo bem, mas se a gente for pesquisar, não é bem assim, né? Nós temos uma sociedade com bastante transtornos alimentares, Com com uma certeza. relação com a comida muito difícil. E eu acho que, inclusive, esse momento da introdução alimentar é um momento que se a família ainda não despertou, né, o casal ainda não despertou para para rever, né, seus hábitos alimentares, Uhum. é um convite muito especial para se fazer isso, né? Porque você vai estar ali dando exemplo e você também, quando você tem um filho, você para pensar também, assim, você tem um pouco mais de medo, de doença, da morte, porque você quer estar presente, né, para esse Uhum. serzinho que você pôs no mundo. Então é um momento muito especial esse da introdução alimentar, então é preguiça realmente de quem fala que não Uhum. morreu, tá todo mundo bem, porque não é bem assim, não é verdade. Exatamente. A Claro que a gente gente tem não vai hoje. culpar, né, somente a comida, né? Tem outros fatores, tem a Sim. indústria, tem, enfim, mas tá aí, diga, Camila, desculpa. Não, eu ia falar exatamente isso que você falou, né? Que a gente pensa, ah, mas antigamente fazia assim, tá todo mundo bem. E aí é o que você falou. Primeiro, que não tá todo mundo bem, né? Tem muitas Não. pessoas hoje lutando contra a balança, adultos que não consomem frutas, que não consomem vegetais, porque não foram introduzidos Uhum. dessa forma lá atrás, que tem problema hoje com peso, adultos que estão tendo diabetes, hipertensão, que antigamente eram consideradas doenças de pessoas idosas. E já temos, infelizmente, reflexo disso nas próprias crianças. O número de Uhum. crianças com obesidade e sobrepeso aumentou e muito nos últimos anos, como consequência do estilo de vida, tanto a má alimentação, alto consumo de açúcares desde o início da vida, como também o sedentarismo, que é um outro ponto que quando a gente fala, ah, mas antigamente era assim, mas a vida que se vivia antigamente não era a mesma de hoje, né? Nós fomos crianças que brincaram muito mais no play, né? Brincamos mais Isso. na rua do que as crianças de hoje em dia que ficam na escola em tempo integral e que quando chegam em casa ficam na televisão ou no videogame, no computador. Então as crianças elas ainda por cima são mais sedentárias, de um modo geral. E aí somado ao alto acesso que a gente tem hoje de comida só pedindo no aplicativo, que chega rápido na sua casa, alto acesso de industrializados no mercado, que são ricos em açúcares, em gorduras. Então, a gente também não pode comparar antigamente, porque a gente vive um tempo diferente do de antigamente, né? É, E mesmo assim, a gente vê reflexos da vida de antigamente e de hoje. Então, a gente considera assim que os 2 primeiros anos de vida eles são fundamentais para a formação do paladar, mas também para a formação genética dessa criança, ou seja, maior predisposição a ter ou não doenças. E tudo isso é ao nosso controle. Somos nós que vamos decidir o que vamos oferecer para essa criança na introdução alimentar e é capaz que a gente possa diminuir a chance do nosso filho ter doenças no futuro só por introduzir uma alimentação saudável, né? é Então, olha só maravilha. o tamanho, né, da proporção que a gente tem às nossas mãos Que e poder, né? que a gente ainda vai ver daqui para frente um reflexo muito positivo disso, porque é algo que tem se falado muito, né? Infelizmente, por ver a consequência disso, agora está tendo um caminho inverso, né? De se preocupar mais com a alimentação das nossas crianças. Perfeito, e a gente tem tanto ouvindo você falar assim, né? Chega, eu tô aqui do outro lado sorrindo, porque é muito bom, é muito legal você poder ouvir de uma profissional especializada no assunto que você tem toda essa possibilidade, né, de fazer bem para o seu filho, não só hoje, Uhum. literalmente, para a energia que você está dando, para os nutrientes que você está dando hoje, mas para um futuro longo, né, e próspero. E quais são as principais dificuldades, Camila, que você vê no seu consultório, assim, apresentadas pela família, não necessariamente pelo bebê, mas pela família? Uhum. Olha, eu acho que a maior dificuldade é essa questão do alinhamento da expectativa, né?
A gente tem ainda essa ideia de que bebê saudável é bebê gordinho, que bebê precisa ser comilão, precisa comer tudo, precisa raspar o prato, né? Então, eu acho que alinhar essa expectativa de que cada bebê tem uma necessidade diferente do outro, que a gente não deve comparar, que cada bebê tem seu tempo de evolução e que o nosso papel é oferecer e estimular, mas nunca forçar e obrigar, né? Então, essa pressa do quando o meu filho vai comer tudo, ou quando ele vai comer mais, ele está comendo muito pouco, ele não come bem. Eu acho que esse alinhamento de expectativa é a maior dificuldade que a gente encontra. E aí, somado a isso, não estar preparado, né? Não saber o que é normal e o que é normal no processo de introdução alimentar e achar, né, ficar inseguro, ficar preocupado, ficar nervoso, achando que não está evoluindo bem. Isso às vezes acaba passando um pouco para o bebê. E em alguns casos, a pressão familiar também é algo que atrapalha, né? Dos pessoas mais velhas que muitas vezes querem ajudar, mas que acaba gerando mais insegurança, mais dificuldade também. Eu acho que esses são os maiores desafios da prática mesmo. Mas para quem está seguro, para quem se preparou, para quem sabe como conduzir, sabe o que esperar, geralmente acaba sendo um sucesso e consegue aproveitar e se divertir muito com a fase. Mas, claro, né, que existem desafios no processo e às vezes existem desafios que são pontuais. Por exemplo, é uma criança que estava comendo bem, mas ficou doente. Isso acaba fugindo do nosso controle, né? Ela ficou doente, ficou com uma virose e aí o apetite caiu, ela reduziu a aceitação. Por causa desse período que ela está doente, algumas crianças que ficaram com Covid tiveram alteração de paladar. Então, ficaram um tempo até retomar a aceitação dos alimentos e isso é algo que estava fora do nosso controle. Mas a tendência depois é voltar ao normal. Às vezes tem um dentinho nascendo e aí, naqueles dias a criança ela está aceitando menos os alimentos porque ela está sentindo mais desconforto. Então, tem coisas pontuais que podem afetar a aceitação, mas que depois, quando o problema passa, tendem a normalizar também. Mas esses são problemas mais passageiros. Você é a favor, por exemplo, de, na hora do lanchinho, por exemplo, né? Oferecer uma frutinha. Você acha interessante que a gente possa oferecer duas e ver qual a criança escolhe? Depois de Não um tem tempo, problema, talvez. se quiser fazer isso, não tem problema não. Não tem contraindicação de opções. Agora, eu acho mais interessante deixar já as duas no pratinho do que você oferecer uma, ela não quis e aí você fica trocando, né? Então, criar aquela ideia do... Quando eu digo não, vem algo depois, sabe? Embora continue sendo um alimento saudável, né? Então, não teria problema. Mas eu prefiro oferecer as opções e deixar conduzir. E aí, lembrando que se ela não comeu, mas ela explorou, ela tocou, ela brincou, ela botou na boca e cuspiu, tudo isso é considerado como ela teve sucesso nessa refeição. Porque ela explorou, ela conheceu o alimento, que é o nosso objetivo. Camila, para a gente caminhar para finalizar, você pode falar, você falou dos cinco grupos, né? E tem gente que não recebeu educação alimentar na própria infância e não tem ideia do que sejam esses cinco grupos. Você pode falar brevemente quais são esses cinco grupos importantes de estarem presentes no pratinho do bebê? A gente considera essa divisão dos grupos alimentares para ficar, na verdade, mais didático, né? Mas quando a gente oferece o pratinho, tanto do almoço como do jantar, completo com 5 grupos alimentares, a gente tem maior variedade de nutrientes e maior aporte de calorias também para a refeição, tá? Quais são esses grupos alimentares? A gente tem um grupo que é dos carboidratos, dos alimentos energéticos, que pode ser chamado também de cereais e tubérculos, que seria arroz, batata inglesa, batata doce, aipim, inhame, macarrão, entram aqui nesse grupinho dos carboidratos. A gente tem um grupo das leguminosas, que seria feijão, grão de bico, ervilha ou lentilha. Todos os tipos de feijões entram aqui. A gente tem um grupo das proteínas, que pode ser carne, frango, ovo, peixe, frutos do mar, carne de porco, carne de fígado. Entra aqui também nesse grupinho. Verduras, que a gente dá prioridade, principalmente para as verduras cozidas, porque são mais fáceis do bebê mastigar no início. E sempre no final, uma fonte de gordura, que pode ser o azeite de oliva ou algum outro óleo vegetal, que a gente coloca na comidinha depois de pronta. Então, dando um exemplo aqui de um prato com 5 grupos. A gente pode colocar uma batata inglesa de carboidrato,
um feijão de leguminosa, uma carne cozida como proteína. De verdura, a gente pode colocar duas verduras, ou uma só, ou mais de duas. Eu gosto de indicar duas de cores diferentes, mas isso não é uma regra geral. Aí você pode colocar, por exemplo, chuchu e abóbora, né? Pensando nas coresinhas diferentes, e o azeite de oliva no final. Para quem faz amassadinho, pode colocar uma colher de sobremesa ou uma colher de sopa como ponto de partida de cada alimento. Para quem faz no BLW, a gente coloca naquele formatozinho de tira, né? Um formato mais compridinho. O importante é que sempre que possível tenha os 5 grupos alimentares e que a gente vá variando entre os alimentos desse grupo para não ter uma alimentação monótona. Às vezes acontece da gente não conseguir colocar os 5 e tá tudo bem, a vida real é isso. Mas o que a gente quer é se programar para que intencionalmente a gente consiga colocar. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que comida de bebê é só verdurinha, comida de bebê é só frutinha, não coloca feijão porque o feijão dá gases. Na verdade, isso são mitos. A gente quer sim que a alimentação ela seja variada e completa, e lembrando que isso é o que a gente vai oferecer. Se o bebê vai comer ou não, quanto ele vai comer, se ele vai comer todos os grupos, se ele vai comer só 2 grupos, aí ele que vai dizer. E a gente vai continuar com a rotina de oferta. Camila, desculpa que eu estou querendo fazer outra pergunta. Sei que o nosso tempo já está esgotando. Você falou do método tradicional que tem uma evolução, né? Que você começa ali amassando com garfo e depois vai mudando as texturas. O BLW, que tem esse formato, né, que você cita, ele também evolui para um futuro a criança estar comendo ela mesma com a própria colher? Como que acontece isso? Então, tanto o amassadinho quanto o BLW, eles vão evoluir para o pedaço que é o que a gente chama dos cubinhos, né? Então, quem faz amassadinho vai amassando cada vez menos até um movimento de pinça, que é quando o bebê começa a querer pegar com a pontinha dos dedos. Quando ele tenta pegar com a pontinha dos dedos, ele está mostrando que ele já consegue comer o alimento em pedaços como cubinhos ou grãos inteiros, como um grão de feijão inteiro, um grão de arroz inteiro. Para quem faz no BLW, a gente sempre começa com os alimentos compridos, e a evolução do BLW é, na verdade, ir para o pedaço menor, para os cubinhos ou para os grãos inteiros, que é o que mostra que ele já tem essa coordenação motora para pegar, levar à boca e conseguir mastigar e comer sem risco. O talher, o bebê usar o garfinho ou usar a colherzinha, acaba sendo uma evolução natural pela imitação, como você falou. Então, não tem uma idade certa de quando o bebê começa a usar talher, né? Mas geralmente eles fazem isso por imitação. Então, tem gente que já deixa disponível um garfinho ou uma colherzinha sempre ao lado para o bebê explorar, para ele conhecer. Tem gente que espera o bebê pedir. Então, não tem um período certo para o uso de talher, porque acaba sendo uma habilidade natural aprendida pela imitação. Mas uma coisa certa é que quem é BLW, quem é bebê BLW, não come com as mãos para sempre, como algumas pessoas pensam, mas acaba sendo uma evolução de acordo com o ritmo do bebê ou o ritmo que a família quer mostrar. Nossa, quem ouviu a gente até aqui pode ter a noção do tanto de informação interessante que esse assunto traz, né? Então, quantos motivos a gente tem para buscar um nutricionista quando a gente tem um bebê, né? Acho que desde a gestação, né, para cuidar da gente, cuidar desse desenvolvimento do feto, né? E depois para a gente mesma, quando a gente, né, não estar mais grávida e precisa se cuidar também para amamentação e outras coisas. E se você tem um filho e vai começar a introdução alimentar, eu acho interessante buscar um profissional para te ajudar, porque é muita informação. A introdução vai muito além, né, Camila, do que qual o pratinho que eu devo comprar, qual o copinho que eu devo usar, qual o talher, quais são os utensílios térmicos. É muito mais do que isso. Às vezes a gente gasta tanto dinheiro com os utensílios e não investe na informação, né? Não investe na orientação de um profissional. Reaprender muitas coisas e a gente se conecta também com a nossa infância. Acho que nesse processo aí de introdução alimentar dos nossos bebês. Então, não espera acontecer, não espera tá lá no furacão, tá com muita dificuldade em casa, às vezes até estresse, porque a organização, principalmente com a volta ao trabalho, que coincide, né,
com a introdução alimentar, na maioria das vezes, fica tudo muito mais difícil. Eu acho que ter esse aporte é interessante, né? Você diria que as mães podem te procurar a partir de que mês, assim, para se preparar antes de estar no olho do furacão? Olha, tem gente que procura. Eu geralmente acho interessante a partir do quinto mês, né? Para não ser muito antes e gerar ansiedade. Uhum. Aí tem gente que procura faltando um mês antes, tem gente que procura faltando 15 dias, tem gente que procura faltando uma semana, tem gente que só procura depois que já tá dando tudo errado. Então, vai do que cada família achar melhor, mas eu sempre acho interessante fazer essa consulta inicial, porque é o que você falou, é muita informação. E, de uma certa forma, a gente não é preparado para isso, né? A gente não tem noção de quanta coisa que é, e às vezes a gente escuta coisas diferentes de profissionais diferentes, da família. Então, acho que estar se sentindo seguro e preparado é muito importante. E aí você já sabe o que esperar do processo, né? Porque você já recebeu essa orientação. E apesar de ser muita informação, na prática a gente vai ganhando confiança, a gente vai aprendendo e vai ficando mais fácil. Mas se você está perdido, você não sabe se você está fazendo está certo ou está errado, isso gera maior medo, né? Maior insegurança. Então, acho que investir em conhecimento é muito importante na introdução alimentar. E não, em todas as fases da vida, né? Mas especialmente nessa fase, pela quantidade de informação que tem mesmo. Sim. É muita informação, é muita novidade. E acho que é um momento especial também, como eu falei, e vou repetir, né, para a gente estar em contato com o que a gente come, com o que essa família come, pensando no futuro, né? A introdução alimentar de um bebê é você pensar no que você deseja para esse seu filho, né? No futuro, o que é que você deseja que essa criança seja, né, em termos de relacionamento com a comida, em termos até de doença, como a Camila falou mais cedo. Ainda falando de antigamente, Camila, você falou suquinhos. O que que não pode? Suco, chá, o que que hoje em dia realmente já foi visto assim que não pode, não é para dar. Até 1 ano de idade, a gente não indica o consumo de sucos e chás. Não, desculpa, chás não. Chás não são permitidos até os 6 meses de vida, né? Que é quando a gente só quer oferecer leite materno ou fórmula infantil. A partir dos 6 meses, pode oferecer chá se quiser, mas não tem nenhuma necessidade e nem recomendação de se ofertar diariamente, né? Porque a gente não tem controle de qual dose é segura para se oferecer por dia. Então, não é proibido, mas não tem necessidade, né, dessa oferta. A criança precisa de fruta para os lanches e comida para o almoço e jantar. Até 1 ano de idade, a gente não deve oferecer suco e água de coco, tá? Porque a gente está ensinando a criança a gostar da fruta in natura, primeiramente. Então, a gente quer oferecer na forma natural e a gente também está ensinando essa criança a gostar da água. Então, oferecer bebidas adocicadas poderia prejudicar a aceitação da água in natura. E além disso, quando a gente faz um suco, a gente tem tendência a concentrar mais calorias, né? Porque a gente geralmente bate mais do que uma fruta, então acaba não sendo indicado pelo menos até 1 ano de idade. E ainda assim, a partir de 1 ano, a fruta continua sendo uma opção melhor. Até os 2 anos de idade, a gente não indica o consumo de açúcar, de industrializados, de refrigerantes, de balas, de doces, tudo isso, pelo menos até os 2 anos de idade, a gente deve evitar. Cafeína também não é indicado para os menores de 2 anos. Então, tem que ter muita atenção com o que a gente compra no mercado, né? Porque, por exemplo, tem marcas de mingaus que são vendidas no mercado, dizendo que a partir dos 6 meses é que tem açúcar na composição. Porque a Nossa, gente está ali crente abafando, né? Que está comprando um produto ótimo, porque antigamente se dava mingauzinho, se dava papinha, né? E quando a gente vai ver, tem açúcar na composição. Então a gente tem que ter uma boa atenção à leitura de rótulos quando for optar por produtos industrializados. Quando a gente vai para produtos naturais, fica mais fácil que não tem essa preocupação de rotulagem, né? Então, até e 1 ano de idade, vai estar escrito açúcar, Camila? geralmente vem como maltodextrina, que é um tipo de açúcar. Então, colocam os nomes difíceis para confundir as pessoas, né? E quando vai ver, é um dos primeiros ingredientes, ou seja, é o que tem maior quantidade, né? E é uma das marcas famosas, que eu não vou citar nomes aqui, né? Mas todos esses prontos de mercado geralmente contêm açúcar. Opções que não tem são os naturais, né? Se você faz um mingau de aveia, um mingau de milho, um mingau de tapioca, que aí você não adoça,
poderia ser uma opção de lanche mais para frente, né? Quando a gente começa a fazer receitinhas. Mas o que a gente prioriza realmente é o alimento na sua forma natural. Então, fruta para os lanches e almoço e jantar com comida. Não mingau, não sopinha, nada disso, porque a oferta de nutrientes, quando a gente oferece a comida completa com os grupos alimentares, ela é maior. Quando a gente faz sopinha, mingauzinho, a gente não coloca todos os grupos alimentares, muitas vezes. E no caso da sopinha, a criança ela acaba consumindo mais aquele líquido, então fica menos calórica, fica menor para a necessidade que tem. Pode ser oferecido de forma pontual, mas não deve ser rotina da sopinha para a criança, nem papinha, nem mingauzinho, muito menos biscoitinho, pelo amor de Deus, que o pessoal acha bonitinho dar biscoitinho para a criança, né? Geralmente tem farinha, gordura e açúcar na composição, então nada disso que vai dos industrializados acaba sendo uma boa opção. Ou a gente faz uma receitinha caseira, que a gente tem maior controle dos ingredientes, né? Adoça naturalmente com banana, com passas, com tâmaras, se precisar adoçar, e fica numa opção mais natural. A gente tem tendência a achar que o paladar da criança é igual ao nosso, né? A gente prova e fala, ai, tá sem sal, né? Que a gente não indica o sal também até 1 ano de idade. A gente fala, ai, tá sem sal, tá sem graça. E, na verdade, está sem graça para o seu paladar, que já está acostumado a comidas mais gordurosas, comidas mais realçadas em sabor. Para uma criança que só tomava leite, todo sabor é uma novidade. Então, ela pode consumir alimentos azedos, ela pode consumir alimentos amargos, ela pode consumir alimentos doces naturalmente. Tudo isso são sabores diferentes que ela está construindo o paladar dela e que não tem nada de errado nisso. Nem tudo precisa ser doce e nem tudo precisa ter sal, como a gente já está acostumado a fazer para a gente, né? É muito importante valorizar os sabores naturais dos alimentos nessa formação do paladar. Então, até 1 ano de idade, a gente não indica sal, não indica açúcar, mel, nada adoçante até os 2 anos. E até 1 ano, a gente não indica suco e água de coco. Até os 2 anos, os industrializados em geral, a gente também prefere evitar. E, ô Camila, e quando a família tem um histórico de alergia alimentar? Isso tem influência na introdução alimentar do bebê? O fato da família ter não necessariamente garante que o bebê vai ter também. Então, se o bebê não tiver mostrado nenhum sinal, a gente não vai fazer nenhuma modificação na oferta alimentar dele, apenas se ele mostrar. Existe uma predisposição? Teoricamente, sim, mas a gente não faz nada de forma preventiva. Agora, se é um bebê que tem uma alergia alimentar, a gente faz uma introdução alimentar mais cuidadosa, oferecendo alimentos de forma mais gradual, para a gente observar se ele pode apresentar alergia a algum outro alimento. Mas geralmente a alergia mais comum é a alergia ao leite, né, na fase dos bebês, e a gente faz a dieta com a exclusão do leite, dos derivados, dos traços de leite, por um determinado período, e geralmente o bebê ele é levado à cura. Alguns outros alimentos que podem ter maior risco de alergia são ovo, soja. Alguns bebês apresentam alergia a algumas frutas, como banana, mas às vezes é uma alergia e às vezes é uma reação, porque o sistema ainda é imaturo. Mas, na verdade, depois, quando o bebê tem um outro contato, ele já não reage mais. Então, acaba não tendo muita alteração nesse caso. O que a gente indica, de modo geral, sobre os alimentos alergênicos é que sejam, sim, oferecidos no período que a gente chama de janela imunológica, que vai dos 6 aos 9 meses, que é quando o bebê tem menor chance de ter uma alergia se ele tem um contato precoce com aquele alimento alergênico, porque ele consegue desenvolver mecanismos de defesa. A gente só não indica dar mais do que um alergênico no mesmo dia, e aí, para um bebê que já tem uma alergia prévia, a gente faz essa introdução mais cuidadosa, como eu falei. Mas na maioria dos casos, né, para bebês que não têm nenhuma alergia, mesmo que os pais tenham, a gente faz essa introdução dos alergênicos nesse período da janela imunológica e o bebê ele consegue ter uma introdução alimentar normal. Uhum. Você falou algumas vezes, né, sobre o comportamento do bebê, né, de explorar. Né? Um bebê que está na introdução alimentar é um bebê que também está numa fase do desenvolvimento que ele está muito mais ativo, muito mais curioso. Então, ele vai explorar, sujar, jogar e fazer experimentos, né? Com essa comida. Dificilmente ele vai, a priori, comer super bem.
Camila, e quando isso perdura muito, muito tempo, e o que seria esse muito tempo? Um bebê, por exemplo, que já tem lá por volta de 1 ano, né, que é um marco aí da introdução, que ele ainda não come, ainda não aceita de forma alguma esses alimentos, é para começar a se preocupar? Bom, aí precisa avaliar o caso como um todo. O que que é esse bebê não come? É um bebê que ele come poucas colheradas, mas o ganho de peso dele está saudável, ele fica à vontade no momento da refeição, então esse pode ser o biotipo dele. É um bebê que sempre está estressado no momento da refeição, então, olha, pode ser que tenha alguma associação negativa com o momento do comer. E aí a gente precisa fazer uma reintrodução alimentar. Então, a gente precisa entender como é que é esse bebê no momento da refeição, como é que é o ganho de peso dele, como é que foi ofertada a alimentação. Pode ser um comportamento normal, pode ser o biotipo dele mesmo, ou pode ser realmente que alguma coisa, principalmente comportamental, foi feita nessa introdução alimentar que gerou o que a gente chama de associação negativa. Então, ele já olha a comida e já sabe que é hora de se estressar. Geralmente, quando alguém ficou forçando muito o bebê a comer, quando ele passou por alguma experiência negativa, então ele já vê o pratinho, ele já vê o cadeirão, ele já vê a colher e já fica irritado e não quer saber de comida, porque ele já sabe que é aquela hora de que alguém vai obrigar ele a comer. E aí a gente precisa mudar a abordagem e fazer uma reintrodução alimentar. Então, precisa muito entender como é o caso dessa criança que não come, né? Considerando que tudo fluiu bem, o esperado geralmente nessa idade é que ela já esteja comendo melhor as refeições. E aí, se ela está ganhando peso bem e ela dá vontade, mas o volume que ela come é pequeno, mas isso não prejudica o ganho de peso, então pode ser só o biotipo da criança e não ser um problema necessariamente. Camila, o papo foi uma delícia. Eu ainda tinha 1 milhão de outras perguntas para fazer, mas a gente pode, de repente, marcar um outro encontro. E eu te agradeço imensamente por ter aceitado esse convite tão especial. Eu que agradeço a oportunidade. Estou à disposição, né, para outras dúvidas que possam surgir. E muito obrigada, né, tanto para você que me convidou, como também para quem está aqui ouvindo, que chegou até aqui no final. E espero que tenha conseguido esclarecer, né, que tenha sido útil e tenha ajudado a clarear um pouco mais aí nas informações. Eu achei maravilhosa a conversa. Você quer deixar algum contato, redes sociais? Como o pessoal pode te encontrar? Uhum. Lá no Instagram, meu Instagram é Camila GR Nut, GRNUT. E por lá eu sempre estou fazendo postagens, né, produzindo conteúdos relacionados à introdução alimentar e tirando dúvidas também, né, de mães que aparecem perdidas com relação ao assunto. Então, para quem tem dúvida, quem quer saber um pouco mais, quer falar comigo, é só mandar uma mensagem por lá. Você acabou de ouvir ao Eu, Ela e a Mãe que Sou. Para receber mais conteúdos sobre autoconhecimento, desenvolvimento infantil e maternidade, me siga no Instagram, @ludiana.moreno. Um abraço e até a próxima!